Alison apertou o nó de seu avental cor de vinho escuro e correu para pegar a bandeja de prata polida do balcão, que seria sua fiel companheira pelo resto do dia. Mesa 5, chamou April, a gerente do restaurante, atrás dela. Sim, estou a caminho, Alison assentiu em resposta e empurrou confiantemente as portas giratórias da cozinha, afastando a franja avermelhada de seu rosto bonito. Ela trabalhava como garçonete no restaurante Golden Lion há 1 ano e aprendeu a se encaixar no ritmo agitado do estabelecimento quando as circunstâncias exigiam. O trabalho estava longe de ser fácil, mas tinha suas vantagens, como refeições para funcionários fornecidas pelo estabelecimento e flexibilidade. No entanto, a principal vantagem de trabalhar aqui eram as gorjetas generosas que muitas vezes ajudavam a Alison a chegar do salário ao salário sem mexer em sua chamada reserva de dinheiro intocável, onde ela economizava o dinheiro para sua futura formação em uma faculdade. O Golden Lion não era apenas um café comum onde você parava para engolir algumas xícaras de café ou pedir purê de batatas com costeleta para um almoço barato. Não, havia um menu completo aqui, consistindo em várias seleções de culinária oriental e ocidental, onde você podia encontrar tanto macarrão pad thai asiático com frango em molho agridoce ou arroz frito coreano com vieiras e camarão, quanto salada César grega, carne ensopada em panelas francesas ou pizza italiana feita de acordo com receitas antigas por um chefe experiente que havia treinado na própria Roma. Para enfatizar a especialidade de seu estabelecimento, o diretor do Golden Lion contratou especialmente um administrador que controlava pessoalmente a chegada de todos os convidados e garantia que os mais abastados sempre conseguissem as melhores mesas. April conseguia avaliar rapidamente a renda dos convidados e, com base nisso, distribuí-los para as posições de assento mais vantajosas. Ela então sinalizava aos garçons em que ordem e a que velocidade servi-los este ou aquele pedido. Alison captou corretamente o olhar da gerente que a apontou para um grupo de jovens empresários no canto direito do restaurante. Eles obviamente vieram de um grande centro de negócios do outro lado da rua. A julgar pelo fato de que não havia um único assento livre em sua ampla mesa, eles estavam comemorando algo ou concluindo algum grande negócio. Alison decidiu abordá-los um pouco mais tarde e primeiro serviu o elegante cavalheiro idoso na segunda mesa, que estava modestamente sentado atrás de uma enorme planta exótica de chão em um vaso de barro brilhante. Seu terno de negócios rigoroso e cabelo grisalho penteado, juntamente com seu relógio de ouro e caneta requintada, o identificavam como um advogado praticante. Essas pessoas constantemente se esforçam para resolver todos os seus assuntos pessoais o mais rápido possível, porque no escritório, sem dúvida, já tem alguns clientes em potencial esperando por eles, perdê-los seria algo inaceitável. O salão principal encheu-se rapidamente de visitantes, e Alison respirou fundo o ar fresco. Ela teria um turno de trabalho extremamente difícil hoje, em grande parte porque sua parceira escolheu o dia errado para ficar doente. Sexta-feira era um dos dias mais movimentados para cafés e restaurantes, e a pobre Nina havia pegado um resfriado. Então, Alison teria que ficar sozinha o dia todo, o que era muito difícil quando o restaurante ficava tão lotado que literalmente não havia espaço para se mover. De repente, Alice captou o olhar zangado de April, que sussurrou com os lábios, mesa 5, rápido. A garota sentiu-se momentaneamente confusa, pois havia tantas pessoas ao redor e ela estava sozinha. Mas então a garçonete conseguiu se recompor, tomando o controle. Ela se dirigiu ao grupo de homens ricos que ainda esperavam por sua aparição em sua mesa. Olha quem nos honrou com sua atenção, um dos empresários murmurou meio brincando. Senhorita, estamos esperando por você há 1 hora. Alison pediu desculpas, apresentou-se e anotou o pedido deles. Como as garotas suspeitavam, esses jovens empresários respeitáveis estavam comemorando algum evento feliz, como evidenciado pelo número de petiscos que pediram, bem como várias garrafas de álcool, que os homens pediram para serem trazidas imediatamente para um aperitivo. Enquanto a jovem garçonete esperava pela comida na cozinha, uma April furiosa correu até ela e perguntou, onde você esteve, Alison? Você quer destruir nossa reputação em um dia? Estes são nossos convidados mais importantes, você deveria ter corrido até eles primeiro, e você os deixou esperando por 1/4 de hora. Isso é simplesmente ultrajante. Eu tenho tudo sob controle, disse a garçonete, acalmando-a.
Eles ainda estavam absortos em sua conversa e, além disso, tiveram que decidir sobre a escolha dos pratos do menu. São 7 deles, então eles não podem. O rosto bonito de April ficou carmesim de raiva. Você vai discutir comigo? Apresse-se e vá para o salão, senão direi ao diretor imediatamente, e ele vai te expulsar num piscar de olhos. Alison não discutiu mais e apressadamente levou o primeiro lote de álcool e petiscos para a mesa designada. Assim que a comida e as bebidas estavam na frente desses jovens, o humor deles melhorou imediatamente. Com base em seus turnos de trabalho anteriores, a garçonete sabia que esse tipo de público se tornava muito mais suave e menos exigente com a equipe depois de meia hora, e, portanto, eles poderiam deixar gorjetas muito generosas. Em confirmação aos pensamentos da garota, assim que ela se afastou para servir outros convidados, ouviu o primeiro de muitos longos brindes dos colegas empresários, parabenizando uns aos outros. Um pouco relaxada que a situação havia tomado um rumo calmo, Alison foi trabalhar mais, permitindo que esses homens ricos se divertissem até a hora de lhes trazer petiscos ou uma porção adicional de vinho. A garota decidiu ficar de olho neles para poder abordá-los a tempo quando necessário. No momento em que Alison queria concentrar toda a sua atenção exclusivamente nesta quinta mesa, a porta do restaurante rangeu inesperadamente, deixando um novo convidado entrar em seu espaço. A garçonete se virou, obedecendo ao seu instinto profissional e, para sua surpresa, viu um garotinho, de quase 7 anos, sentando-se timidamente na mesa mais distante. A criança parecia querer se tornar o mais discreta possível, para não distrair outros visitantes de seus almoços e cafés diurnos. Sua jaqueta velha e gasta estava pitorescamente rasgada no cotovelo direito, e seus jeans eram curtos, expondo os tornozelos magros e ossudos do menino. O menino apertava seu velho gorro de malha nas mãos, olhando ao redor com medo. Olhando para ele, podia-se pensar que este garotinho era um morador de rua que havia vagado acidentalmente até aqui pelas luzes convidativas da placa brilhante. Alison estava interessada no que ele estava fazendo aqui e, além disso, a mulher sempre teve uma alma gentil. Ela pensou, deixe o pequeno se aquecer um pouco. Em qualquer caso, o restaurante não sofrerá com isso. Apenas por precaução, ela decidiu se aproximar e perguntar se o menino queria algo para comer. Certamente ele estava com fome o dia todo. Você gostaria de pedir alguma coisa? Alison perguntou gentilmente, aproximando-se de sua mesa. Olá, disse o menino um pouco timidamente. Senhora, eu gostaria de um bolo com creme. Alice sentiu seu coração aquecer. Ela realmente gostou de como este pobre menino pediu educadamente por uma guloseima. Era evidente que ele tinha uma educação e tato naturais, embora a vida aparentemente não tivesse sido muito gentil com ele. Claro, disse Alice alegremente, sacudindo seus cachos avermelhados. Você gostaria de creme de morango ou banana? O pequeno convidado ficou um pouco confuso. Era evidente que ele não estava acostumado a ser tratado bem e não esperava que falassem com ele gentilmente aqui. Depois de pensar por um momento, o menino disse lentamente, Acho que prefiro com banana. Espere um minuto, ok? Alison decidiu ficar um pouco mais na mesa do menino. Os clientes ricos, enquanto isso, continuavam a se divertir e esvaziar suas garrafas de vinho, então não precisariam dela pela próxima meia hora. Eles não vão a lugar nenhum, pensou a garota de passagem. E o pobre menino também era um convidado. Em poucos minutos, um lindo bolo de banana com creme aerado e uma xícara de chá foram colocados na frente do menino. Ao ver a sobremesa, os olhos do menino brilharam de prazer. Uau! Ele exclamou com admiração. Isso é maravilhoso. Você gostou? Alison perguntou sorrindo. Ela ficou satisfeita ao ver sua alegria. Muito, obrigado, ele respondeu, agradecendo-a do fundo do coração. Aproveite. E, só para constar, o chefe avisou que esta é uma de suas verdadeiras obras-primas culinárias. Naquele momento, uma pequena, mas já óbvia, ruga apareceu na testa do menino. O garotinho franziu a testa e então perguntou hesitantemente, com licença, por favor, ele disse. Mas se esta é uma obra-prima, então quanto custa o doce? Alison verificou o menu e disse o preço.
O menino instantaneamente ficou pálido, depois olhou horrorizado para a guloseima. O que há de errado? A mulher perguntou a ele preocupada. Nada, só, o menino suspirou pesadamente. Eu só tenho alguns dólares comigo. Receio que não terei o suficiente para esta obra-prima. Alison ficou confusa por um segundo, então se inclinou para o menino e sussurrou conspiratoriamente: não se preocupe, eu mesma pagarei pelo pedido. Apenas coma e aproveite o momento, ok? O menino a encarou com os olhos arregalados. Alice ficou mais uma vez maravilhada com quanta profundidade e gratidão havia neles. Parecia que este menino, aos 8 anos, já havia entendido claramente por quais regras este mundo cruel ao seu redor estava jogando. Senhora, muito obrigado, o menino sussurrou apenas com os lábios. Você é a mais gentil de todas as pessoas que já vi. Alison bagunçou levemente o cabelo do menino, como se dissesse que não havia necessidade de agradecimentos. Mas de repente um grito insatisfeito foi ouvido atrás dela. Que tipo de atitude grosseira para com os clientes é essa aqui? Quanto tempo devemos esperar? Onde está aquela megera ruiva? A garçonete entendeu imediatamente pelo tom e gagueira do falante que estavam falando sobre ela. Acontece que os convidados ricos da mesa 5, a quem Alison não conseguiu trazer os aperitivos a tempo, estavam indignados. Ah, aí está ela! Exclamou inesperadamente um dos membros ricos do grupo, o mais audacioso. Ei, venha aqui rapidamente. A garota sentiu-se incrivelmente ofendida, mas não havia nada que pudesse fazer. Todos os garçons são ensinados a aceitar a insatisfação e as reclamações de clientes ricos, para não manchar a reputação do lugar. Enquanto isso, April correu para aquela mesa e começou a acalmar o empresário seriamente agitado. Com licença, por favor, não se preocupe. A garota virá em um momento. Ela é a única em seu turno hoje e, como podem ver, há muitos convidados no salão. Ela está correndo entre as mesas. No entanto, o principal causador de problemas nem pensou em se acalmar. Pelo contrário, ele ficou ainda mais nervoso e começou a gritar abertamente para todo o salão. Eu vi sua pequena megera correndo por aí. Olha, ela está conversando com aquele pequeno vagabundo na mesa há muito tempo. Se você está administrando uma cantina de caridade e alimentando todo tipo de vagabundos sujos, então deveria ter dito logo de cara. Pessoas decentes não viriam aqui então. Oh, você criou uma bagunça insalubre aqui. Vou chamar imediatamente os inspetores sanitários e de incêndio para você. Os outros convidados involuntariamente começaram a olhar em direção à companhia bêbada. Alison já havia conseguido correr até os homens desordeiros e tentou amenizar a situação, oferecendo-se para pagar a conta deles. Embora a garota não pudesse nem imaginar quantos meses teria que trabalhar de graça neste caso. Claro que você vai trabalhar isso, minha querida, o empresário provocou Alison. Só que você vai fazer isso em outro lugar, porque vou garantir que você seja expulsa daqui direto para o lixo, bruxa ruiva. Senhores, por favor, acalmem-se. Não há necessidade de gritar assim. Vocês estão assustando os outros convidados. April tentou pacificar os homens como pôde, mas foi tudo em vão. Naquele momento, o diretor apareceu no salão. O senhor Jennings era conhecido por ser uma pessoa direta e muito temperamental. Vendo o escândalo que estava se desenrolando em seu restaurante em plena luz do dia, ele não pôde permanecer em seu local de trabalho e decidiu descobrir pessoalmente o que estava acontecendo. Qual é o problema? O homem começou imediatamente. Por que nossos convidados estão insatisfeitos? O empresário descreveu-lhe detalhadamente o que Alison havia feito com eles. Alison olhou suplicante para April, esperando que pelo menos ela defendesse sua colega. Mas a própria beleza estava parada como uma estátua, olhando silenciosamente para seu chefe, esperando que esta nuvem de trovão passasse por ela. Quando os empresários terminaram seu discurso raivoso, os olhos do Sr. Jennings encheram-se de sangue, zangado com a garçonete. Alison, que diabos você fez aqui? Quem te permitiu servir o sem-teto? De acordo com as regras, você deveria ter expulsado esse pequeno vagabundo para a rua.
E o que você está fazendo em vez disso? Servindo-lhe sobremesa do chefe? Você está em seu juízo perfeito? Mas Senhor. Janice, ele é apenas uma criança, a mulher falou em defesa do menino. Quem ele poderia ter perturbado aqui? Além disso, eu teria pago pelo pedido dele. Nada de ruim teria acontecido. Tola, o diretor exclamou com raiva. Tola. Somos um estabelecimento de classe premium. Premium. Isso não significa nada para você? Isso não é uma cantina ou algum McDonald's, pelo amor de Deus. Como você pôde permitir algo assim? De repente, ele olhou para o menino que ainda estava sentado à sua mesa, congelado de medo diante do doce intocado. Você ainda está aqui? O diretor gritou para ele. Saia daqui. Para que meus olhos não te vejam. E não volte aqui novamente. O menino apressadamente puxou o gorro de malha sobre a cabeça e correu para a rua, aumentando a distância entre ele e o infeliz restaurante a cada segundo que passava. O senhor. Janice ajustou o casaco e voltou-se para Allison, lutando para conter sua raiva em sua voz trêmula. Allison, trabalhe seu turno hoje e depois saia daqui. Sem bônus mensal, entendeu? O homem então se virou para o grupo de empresários, o principal e mais insolente dos quais estava bastante satisfeito, não escondendo seu pequeno triunfo. E aos nossos convidados, é claro, oferecemos nossas mais profundas desculpas, o diretor dispersou diante deles em cortesia. Do nosso lado, pagaremos por todo o seu pedido, bem como lhe daremos um cumprimento especial do nosso chefe, carne estilo teutônico com cebolas e legumes no vapor. Tudo de bom e aproveite sua refeição. O empresário assentiu em concordância com a oferta generosa do senhor. Janice, e ele, sorrindo tanto que parecia que todos os músculos de seu rosto já estavam completamente tensos, correu de volta para seu escritório. Allison, abandonando tudo, correu atrás dele. Senhor. Janice. Senhor. Janice. Como pode ser isso? Eu fiz um bom trabalho todos esses meses. E, a propósito, o que esse menino fez com você? O diretor parou relutantemente e virou-se para Allison. Você já está atrasada há muito tempo para assumir a responsabilidade por suas ações, senhora. O menino não deveria ter aparecido no meu restaurante. É um absurdo, uma vergonha. Então, da próxima vez que você quiser ir contra alguém com sua virtude, pense bem primeiro, e então decida sobre todo tipo de aventuras. E sim, já que mencionamos isso, o cumprimento do chefe e todo o pedido desses jovens, eu definitivamente deduzirei do seu salário, querida. Então não se surpreenda quando receber o cálculo final. E agora, vá trabalhar no salão, rapidamente. Para enfatizar, o diretor bateu palmas várias vezes. O resto da noite, a mulher conteve lágrimas amargas de ofensa com todas as suas forças. Ela não entendia por que, apesar de querer fazer o melhor, ela esbarrou em uma parede de incompreensão de seu chefe excêntrico. Enquanto limpava suco de laranja derramado, a jovem garçonete lembrou-se tristemente de seu passado. Allison tinha cerca de 20 anos e aprendeu uma verdade simples desde a infância. Neste mundo complexo, em todas as coisas que dizem respeito a você ou a seus entes queridos, você deve confiar apenas em si mesmo. Não importa qual seja o assunto, dinheiro ou a segurança de sua própria vida. Só você pode decidir o que acontecerá com você amanhã. Essa filosofia não apareceu na garota do nada. Quando ela tinha apenas 6 anos, seus pais morreram em um terrível incêndio que ocorreu na casa de veraneio de seus parentes. Seu pai e sua mãe tinham ido para fora da cidade para comemorar o aniversário de seu tio Lu. A pequena Allison foi deixada com uma babá em casa, mas como seus pais prometeram, isso era apenas por uma noite. Eles disseram que não havia nada para uma criança fazer na companhia de adultos e que pela manhã eles iriam imediatamente para casa. Infelizmente, eles nunca voltaram da casa de veraneio de seu tio. À noite, um grupo embriagado decidiu organizar uma exibição improvisada de fogos de artifício, e faíscas dos fogos atingiram a casa de madeira, que pegou fogo em uma noite quente de verão como um fósforo.
Os pais da menina ficaram presos na casa em chamas e não conseguiram sair a tempo. O único sobrevivente neste terrível acidente foi o tio Lu, que havia organizado esta infeliz exibição de fogos de artifício. Ele estava do lado de fora naquele momento e se tornou uma testemunha involuntária da tragédia. O homem imediatamente chamou os bombeiros, e quando eles chegaram, era tarde demais. Claro, o tio Lu nunca pretendeu que algo assim acontecesse, mas sua negligência levou ao fato de que agora o homem estava cumprindo pena de prisão. Homicídio culposo ainda era considerado assassinato. Depois daquela noite, Alison não suportava apenas duas coisas em sua vida: álcool e fogos de artifício. Ela sempre tentava ficar longe de celebrações em massa e achava difícil tolerar pessoas que haviam bebido. Esta pode ter sido uma das razões pelas quais ela subconscientemente evitou se aproximar do grupo de empresários naquela noite. Havia muito álcool em sua mesa, e eles rapidamente chegaram ao ponto em que seus cérebros não podiam mais controlar as ações de seus corpos físicos. Essa aversão instintiva causou desconforto a Alison. Após a morte dos pais de Alison, sua avó a salvou de um orfanato e levou a menina para casa com ela. A senhora Smith era uma mulher maravilhosa que combinava autoridade e rigor com honestidade e um compromisso com a justiça, às vezes às custas de seus próprios interesses. Alison lembrava-se muito bem de como ela e sua avó chegaram pela primeira vez a seu grande apartamento na Avenida Central. Antes disso, a senhora Smith mal se comunicava com sua neta, e a garotinha nem tinha uma ideia clara de onde e como sua avó vivia. Esta situação era porque a senhora Smith tinha um relacionamento ruim com sua filha, a mãe de Alison. A avó acreditava que Alison sempre foi frívola, não terminou a universidade e depois se casou com aquele tolo Chris, o pai de Alison, que trabalhava montando equipamentos portáteis na fábrica. Claro, a pequena Alison ficou muito chateada com a atitude negativa de sua avó em relação a seus pais, mas a menina ficou em silêncio para não aborrecer a velha desnecessariamente. Só muito mais tarde, como adulta, ela aceitou o fato de que, de certa forma, sua avó severa estava certa. Toda a sua vida, a senhora Smith ensinou crianças a tocar violino e piano na escola de música. Por causa disso, a casa da mulher era caracterizada pela disciplina mais rigorosa, e violá-la significava atrair sua ira. Acordar às 6, café da manhã é às 6h30. Você terá que cozinhá-lo sozinha, pois não tenho tempo para isso. Das 7 às 12, escola ou estudo autônomo. Se você está passando o verão em casa, então almoço. Das 13 horas às 16 horas, leitura ou tocar violino. Das 17 horas às 20 horas são as aulas. Das 20 horas às 21 horas é seu tempo livre, mas em seu lugar, eu o dedicaria novamente à autoeducação. Finalmente, às 22 horas, é estritamente apagar as luzes. Seja gentil o suficiente para seguir estas regras, e então nos daremos muito bem nesta casa. Esta foi a maneira como a senhora Smith advertiu sua neta, não esquecendo de repreender a mãe de Alison. Lembre-se, Alison, se você se permitir ser preguiçosa mesmo por um momento, acabará como seus pais descuidados. Vovó, por que você está falando deles assim? A menina implorava toda vez. Eu sempre os amei e continuarei a amá-los. Por que você está tão zangada com eles? Porque estou zangada, a senhora Smith repetiu ameaçadoramente. Bem, eles não arruinaram suas vidas tão descuidadamente? Eles bebiam e iam àquelas estúpidas festas hippies toda vez que alguém os convidava. Eles deixaram você órfã, a propósito. Sua mãe nunca quis estudar. Ela era uma alma gentil, mas que bem isso trouxe? Ela passou a vida inteira esvoaçando como uma libélula, até que o galo de fogo a mordeu. Seu pai, que Deus o tenha, não tinha ambição alguma. Com suas mãos de ouro, ele poderia ter feito 1 ou 2 cursos em uma escola de engenharia, e quem sabe o que ele poderia ter alcançado. Em vez disso, ele costumava ouvir seus discos e ir beber com seu irmão. Foi assim que ele acabou. A avó parou abruptamente quando viu lágrimas nos olhos de sua neta. Você pode pensar que sou cruel e má, Alison, ela disse. Talvez eu seja.
Mas ninguém nunca me ajudou com uma palavra gentil em toda a minha vida. Eu ainda estou lidando com você, por assim dizer, como uma galinha com um pintinho. Mas eu tive que lutar por tudo com unhas e dentes. Era assim. Nesta vida, você tem que lutar por tudo e trabalhar duro para se tornar o melhor. E se você passar sua juventude deitado no sofá, você não está longe do pecado. Preguiça, minha querida, é o primeiro sinal de fraqueza humana. Se uma pessoa não consegue se fazer mudar sua própria vida, quem a ajudará? Apesar de sua pouca idade, Alison entendeu a mensagem que sua avó estava tentando transmitir a ela, e ela tentou o seu melhor para corresponder às suas expectativas e não decepcioná-la. Logo, com seus estudos diligentes e ajuda nas tarefas domésticas, a menina ganhou a confiança máxima da mulher. A senhora Smith quase nunca punia sua neta, apenas se o assunto envolvesse alguns casos flagrantes, como a vez em que uma garota da escola se permitiu fazer uma observação sarcástica sobre os pais falecidos de Alison. Alison então deu uma surra tão grande nessa garota que ela reclamou para todos por muito tempo, e a avó de Alison foi chamada para uma conversa especial com o diretor da escola. Naquela noite, a senhora Smith deu-lhe uma bronca de fogo, na qual tentou incutir em sua jovem neta os conceitos básicos de honra, nobreza e misericórdia. Mas ela mereceu, a pequena Alison tentou se justificar. Por que seria certo ela insultar minha mãe e meu pai e sair impune? Acho que fiz a coisa certa. A avó apenas acenou teatralmente com a mão seca. E onde está a justiça nisso, hein? Está no fato de que você foi a primeira a começar a bater naquela pobre garota? Ou no fato de que você não conseguiu controlar sua raiva, que pode ser um sentimento tão destrutivo? Ela não é uma pobre garota, Alison gritou com raiva. Enquanto eu tenho que andar meio quilômetro até o ponto de ônibus e depois mais 5 quilômetros até a escola. Porque ela pode fazer o que quiser, e ela tem dinheiro, e eu não posso fazer nada e ainda tenho que ter pena dela. Eu simplesmente não entendo isso, vovó. A senhora Smith sorriu tristemente. Sim, ela dirige um carro e pode pagar por muito, inclusive por machucar pessoas mais fracas. Mas pense por um momento, o que acontecerá com ela a seguir? Uma pessoa que tem dinheiro e audácia, mas não inteligência, não é o melhor modelo, é? É muito melhor ser uma pessoa nobre e misericordiosa, alguém que pode facilmente dizer a uma valentona que ela não vale sua atenção. Acredite em mim, minha querida, a capacidade de se elevar moralmente acima dessas pessoas vale muito e será muito mais útil para você na vida do que o ódio e a raiva cega, mesmo que justificados por argumentos sérios. Alice ponderou profundamente as palavras de sua avó. Certamente ela estava certa sobre algo. Mas como é possível controlar seus sentimentos quando as pessoas ao seu redor criticam constantemente sua própria família? Para a menina, este caso tornou-se uma ocasião para aprender a controlar melhor seus pensamentos e emoções. E, nesse sentido, ela foi graciosamente ajudada por tocar o velho piano na casa de sua avó, no qual Alison aprimorava suas habilidades musicais em todas as oportunidades. Claro, a menina não tocava tão profissionalmente quanto sua avó, mas isso a ajudava a encontrar harmonia com seu mundo interior e a refletir sobre coisas para as quais, na vida comum, ela às vezes não tinha tempo. A senhora Smith sempre foi rigorosa na educação de sua neta e não confiava nela até o momento em que a menina, tornando-se uma estudante do ensino médio, finalmente provou sua confiabilidade e prudência. A maior parte do tempo, Alison passava em casa, ajudando sua avó com a limpeza ou cozinhando. Para ir a um encontro ou a uma discoteca, Alison precisava de permissão especial de sua avó, que nem sempre conseguia. Apesar do fato de que a adolescente dentro dela muitas vezes se rebelava sobre isso, Alison tentou tratar esses momentos da forma mais calma possível, convencendo-se de que boa música poderia ser ouvida sem sair de casa e que um livro de qualidade seria muito mais útil para ela do que passar seu tempo com algum rapaz desconhecido. Esses métodos de educação eventualmente deram seus frutos positivos. Alison conseguiu passar pelo difícil período de formação adolescente quase sem dor, conseguindo não se envolver em nenhuma história duvidosa. Ao final da escola, Alison havia se tornado uma garota bem educada,
que tinha todas as chances de continuar sua educação em uma boa faculdade. Mas o destino a preparou para outra prova difícil. A senhora Smith, devido à sua idade venerável, sofria de várias doenças crônicas graves. Ela foi internada no hospital com insuficiência renal aguda, atormentada por dores insuportáveis. A mulher aguentou até o último minuto, tentando não preocupar sua neta, que estava prestes a fazer os exames finais na escola. Alison, por sua vez, passava todo o seu tempo livre dos estudos e da biblioteca ao lado de sua avó rigorosa, mas amada. A maior parte do dinheiro que economizaram durante o tempo em que viveram juntas, a menina gastou em medicamentos que, embora um pouco caros, aliviavam o sofrimento da velha. Infelizmente, tudo chega ao fim. A senhora Smith faleceu tranquilamente durante o sono, pacífica, sabendo que criou uma pessoa digna de Alison. Vários meses de luta árdua pela vida de sua avó pareceram longos anos para Alison. A própria menina parecia ter amadurecido vários anos. Seus últimos sonhos adolescentes foram destruídos pela dura realidade em que ela permaneceu completamente sozinha, sem um centavo no bolso. À frente estavam os exames finais e uma nova vida adulta, absolutamente imprevisível. Felizmente, o destino cruel não conseguiu quebrar o espírito de luta da menina, temperado pela educação verdadeiramente espartana. Onde outros teriam desistido e se rendido à vontade das complexas circunstâncias da vida, Alison, pelo contrário, começou a lutar ferozmente com energia redobrada por seu lugar ao sol na sociedade cruel e inacessível. Tentando encontrar um emprego, a menina imediatamente começou a enviar seu currículo para todos os lugares e a participar de inúmeras entrevistas após terminar a escola. No entanto, dificuldades aguardavam Alison aqui também. Apesar de ter um certificado de honra por realizações acadêmicas, a jovem candidata a emprego não conseguia encontrar trabalho. Os empregadores não estavam prontos para contratar uma funcionária que não tinha experiência profissional. Cada vez que a recém-formada se deparava com uma recusa, sempre a mesma formulação: desculpe, mas atualmente não estamos prontos para convidá-la para trabalhar em nossa empresa. Tente entrar em contato conosco no próximo ano, quando tiver experiência mínima na posição desejada. Gradualmente, de candidata ao cargo de funcionária em tempo integral ou de uma empresa de negócios, Alison passou para a categoria de candidatas, primeiro para o cargo de assistente de vendas e depois para a caixa de um supermercado comum. E ainda assim, a menina recebeu repetidamente recusas, como se alguma sombra invisível a estivesse seguindo. Alice ficou muito chateada, sentindo um pânico crescente por dentro. Ela temia que logo se tornasse completamente desempregada. O que ela faria então? A menina simplesmente não conseguia imaginar, porque ainda tinha que pagar pelo apartamento de sua avó todos os meses, e as despesas com comida e roupas não podiam ser ignoradas. Instantaneamente, quando Alison já estava desesperada, o destino inesperadamente teve pena da infeliz garota. A ajuda veio de onde ela menos esperava. Um dia, Alison foi a uma entrevista que, como esperava, finalmente lhe traria a cobiçada posição de assistente júnior de gerente. Disseram-lhe por telefone que estavam prontos para considerar a candidatura da menina, mas com um período de experiência. Encorajada, Alison literalmente voou para o escritório, antecipando o sucesso tão esperado. No entanto, quando Alison chegou, ficou profundamente desapontada. Acontece que apenas algumas horas antes de Alison chegar, o diretor da empresa havia contratado outro funcionário mais experiente para esta posição, que já tinha experiência com fluxo de documentos na empresa anterior. Dizer que a menina ficou arrasada por este fracasso é dizer pouco. Alison saiu do prédio da empresa, andou alguns passos, após o que parou no meio da calçada e, sem constrangimento, começou a chorar alto na frente de todos. Naquele momento, era absolutamente irrelevante para ela o que os outros pensavam dela. Afinal, sua última esperança de melhorar sua situação financeira havia sofrido um colapso completo. Os transeuntes olhavam para a menina em completa perplexidade, mas ninguém parou e tentou oferecer-lhe qualquer ajuda. Mas de repente, Alice ouviu uma voz calma e baixa atrás dela, claramente dirigida a ela. Bem, por que você está chorando, menina? Olha,
você está prestes a inundar a rua inteira com suas lágrimas. Alice virou-se para a voz e viu uma mulher agradável, de cerca de 40 anos, à sua frente, segurando uma bolsa fofa de tricô grande com uma cor verde salada extremamente incomum. Ela também usava uma boina de tricô no mesmo tom da bolsa. A mulher olhava para a menina com interesse e franca simpatia. Oh, nem me pergunte, por favor, a menina respondeu soluçando. Você já teve essa sensação de que o mundo inteiro ao seu redor está desmoronando em um abismo, e você está parada na beirada e não sabe o que fazer? Parece que não adianta correr de volta, porque você vai cair de qualquer maneira, mas você também não quer pular para frente. A mulher franziu a testa e rapidamente se aproximou de Alison. Pegando-a pelo cotovelo, ela sugeriu que fossem ao parque mais próximo e se sentassem em um banco para descansar e conversar adequadamente. Alison estava exausta demais para recusar e, além disso, a estranha mulher, cujo nome era Sra. Cravat, havia conseguido conquistá-la. A recém-formada sentiu que podia confiar nela e, naquele momento, mais do que nunca, Alison precisava de apoio e da oportunidade de compartilhar suas dúvidas com alguém. Mais tarde, no parque, as duas começaram a conversar. Alison contou à Sra. Cravat sobre quase todos os eventos recentes de sua vida, incluindo a morte de sua amada avó. Ela terminou sua história com uma confissão honesta de que tinha medo de ficar permanentemente desempregada. Bem, que situação, a Sra. Cravat balançou a cabeça, fazendo seu chapéu engraçado inclinar levemente para o lado. Você tentou ir ao centro de emprego? Claro, disse Alice entre lágrimas. Eles me dizem para aceitar a posição mais baixa, pelo menos como secretária. Mas como posso me tornar secretária se exigem experiência em todos os lugares, e eu não tenho nenhuma, exceto a minha escola? A Sra. Cravat pensou por um momento. Ela realmente queria ajudar esta pobre menina, pois ela havia se mostrado tão simpática. No entanto, Alison concordaria em aceitar sua oferta? Afinal, a menina se formou com honras, e agora é isso. Não seria abaixo de seu status? Claro, só um pouco. Bem, não importa. Escute, Alison, tenho uma oferta para você, mas não sei se você vai gostar. Veja bem, eu trabalho como assistente de cozinheiro em um restaurante respeitável, e atualmente estamos catastroficamente sem garçonetes. No mês passado, uma garota quebrou a perna, algum tipo de fratura complicada, e diz que terá que passar pelo menos 3 meses engessada. E outra acabou de entrar em licença maternidade há uma semana. Resumindo, você quer ir para o nosso restaurante como garçonete? Alison olhou para a Sra. Cravat com espanto. Ela não podia acreditar que esta simpática mulher estava lhe oferecendo um emprego tão facilmente. O que quer dizer com como garçonete? Você não está brincando, está? O rosto redondo da mulher se abriu em um sorriso gentil. Que brincadeiras poderiam haver, minha querida? Estou lhe oferecendo uma real, no Golden Lion. Nosso diretor, o Sr. Jennings, é um personagem, claro. Ele é um osso duro de roer e um pé no saco, mas você pode se acostumar com ele. Em qualquer caso, ele não vai te comer por nada. A Sra. Cravat riu, e Alison de repente sentiu alguém acendendo uma luz branca brilhante dentro dela. Era esperança. Oh, meu Deus, claro que eu aceito, a menina exclamou alegremente. Muito obrigada, Sra. Cravat. Muito obrigada. E quando posso começar a trabalhar? A mulher ficou um pouco envergonhada, mas então deu um tapinha na mão de Alison e disse rapidamente, vamos fazer assim, eu vou trabalhar esta noite e falarei bem de você com o diretor. E você vem amanhã de manhã cedo. Só não se atrase, combinado? Alice assentiu em concordância, e a Sra. Cravat sacudiu seu chapéu verde brilhante. Bem, isso é ótimo. E não chore. Lágrimas nunca são úteis em nossa linha de trabalho. Acalme-se e venha amanhã exatamente às 9 horas, quando o restaurante abre, ela lembrou a menina, só por precaução.
Depois de se despedirem, elas seguiram seus caminhos. Alice passou o resto da noite e a primeira metade da noite em antecipação nervosa. Ela estava angustiada, esperando que pelo menos neste lugar tudo corresse bem. Contas de serviços públicos não pagas jaziam na mesa de centro ao lado dela. Finalmente, a menina conseguiu adormecer com a mente inquieta e agitada. No dia seguinte, Alison estava parada em frente às largas portas giratórias do Golden Lion às 8h40 da manhã. A menina estava muito nervosa e continuava puxando sua saia já longa. Ela queria causar uma boa impressão no diretor, para que pudesse finalmente conseguir o cobiçado emprego. Por dentro, o restaurante era enorme, com uma bela reforma padrão europeu. Painéis novos e brilhantes estavam por toda parte, e lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz no brilho dos pisos de parquet polidos. O menu aqui também era excelente. Havia pelo menos 20 pratos quentes diferentes, e a rica carta de vinhos poderia facilmente competir com alguns pequenos restaurantes franceses. Resumindo, Alison ficou muito impressionada com o lugar onde estava prestes a começar a trabalhar naquela manhã. O diretor, relutantemente, mas ainda assim contratou a menina. O pedido pessoal da senhora Cravat desempenhou um papel aqui. Afinal, como disse o senhor Jennings, a senhora Cravat conseguia fazer um molho César tão bom que até o próprio Michelin ficaria encantado. Isso, assim como a completa falta de perspectivas de contratar um garçom competente nas próximas semanas, fez o diretor tomar uma decisão positiva em relação a Alison. Bem, o tempo dirá, ele raciocinou, e mostrou a Alison a sala de serviço para que ela pudesse vestir seu uniforme e conhecer seus novos colegas. No caminho para a sala de serviço, Alison conseguiu notar a senhora Cara, piscou alegremente para a menina e mostrou-lhe um grande polegar para cima. Tendo chegado à sala de serviço e trocado algumas palavras com outras meninas, Alice percebeu que todas trabalhavam ali não por uma vida boa. Por exemplo, Nina morava em uma das áreas mais pobres da cidade e, sem ter nenhuma educação, milagrosamente conseguiu um emprego aqui. Suzanne, por outro lado, tinha uma boa educação, mas engravidou cedo e agora tinha que trabalhar aqui meio período para poder sustentar seu filho pequeno. Empresas sérias, ela explicou a Alison, nunca concordariam em contratar uma mãe jovem, muito menos uma com um filho de 1 ano nos braços. A única que veio trabalhar aqui por vocação foi Marissa, uma jovem que queria se tornar cozinheira. Ela decidiu ir para cá para ganhar experiência e, mais tarde, pretendia se matricular em uma faculdade para aprender o ofício da culinária. Em geral, todas as meninas eram unidas por uma aspiração bastante clara, ganhar o máximo de dinheiro possível neste restaurante para, mais tarde, conseguir um emprego mais prestigioso. Então Alison viu April pela primeira vez. A beleza escultural se destacava favoravelmente contra o fundo de outras meninas com sua aparência impressionante e estava muito orgulhosa por ter sido contratada aqui graças a conexões. No entanto, um pouco mais tarde, Alice concluiu que a administradora do restaurante não tinha mais poder aqui do que todas as garçonetes, e, portanto, a maioria dos funcionários do estabelecimento era mais do que indiferente ao seu sarcasmo e patos afetados. As colegas rapidamente colocaram Alison a par, explicando como categorizar os convidados e garantindo-lhe que era uma habilidade valiosa. Você precisa aprender a determinar imediatamente quem está na sua frente com base apenas na aparência, Nina aconselhou Alison. Se o terno é feito de tecido caro e os sapatos parecem obviamente mais caros do que o que você está acostumada a ver nos homens, então esse é o nosso cliente. Esses caras bonitos geralmente vêm aqui para comer algo do centro de negócios de elite do outro lado da rua. Para eles, um almoço padrão é como um salário de uma semana para nós. E eles sempre deixam boas gorjetas. E quanto mais simpática você for com eles, mais gorjetas poderá ganhar durante o seu turno, entendeu? Alison assentiu incerta. E, por favor, tenha em mente o mais importante, Suzanne continuou para sua amiga. No final do dia, todo o dinheiro recebido como gorjeta deve ser apresentado ao senhor Jennings. Mas não deveríamos ficar com esse dinheiro, Alice perguntou hesitantemente. Nós ganhamos através de nosso raciocínio rápido e tolerância para com o convidado.
Bem, você ganhou, Marissa respondeu sarcasticamente. Mas ele sempre fica com a maior parte de qualquer maneira. Essas são as regras aqui, minha amiga. Se você reclamar, será mostrada a saída. Alison percebeu que o emprego que havia conseguido estava longe de ser fácil. Após um breve briefing de segurança e um resumo das regras básicas de comportamento para garçonetes no salão, April jogou Alison aos leões. Os primeiros turnos de Alison foram monstruosamente difíceis. No início, ela sentiu que não conseguia acompanhar, mas então, conforme se acostumava, a jovem garçonete sentiu que já estava se saindo bem na comunicação com os visitantes e tornou-se mais confiante em segurar a bandeja de comida. No entanto, todos os dias no final da primeira semana de seu novo emprego, a menina literalmente desabava de exaustão. Enormes calos se formaram em seus pés quase instantaneamente devido aos sapatos desconfortáveis que todas as meninas eram obrigadas a usar. Gradualmente, Alice conseguiu pegar o ritmo, e cada novo turno não lhe trazia mais tanto tormento. E agora tudo acabou. Não só Alison foi demitida do restaurante, mas o diretor, que não pagou seu salário integral. Aquele canalha jogou $200 na cara dela e riu. Todo o resto foi para pagar sua dívida com o Golden Lion. Ou você achou que estávamos brincando aqui? Saia daqui, tola! As outras garçonetes simpatizaram profundamente com a pobre menina, mas infelizmente não puderam ajudá-la de forma alguma. Elas tinham muito medo de repetir o destino e perder o emprego. A senhora Cravat estava especialmente preocupada com Alison. Olha para ele, que idiota. Ok, ele receberá seu pudim de ostra exclusivo amanhã à noite. Vou colocar algo especial lá, para que ele se lembre disso por muito tempo. Não acredito que ele começou a humilhar funcionários pobres na frente de todos. Vai acabar com ele correndo pelo salão com bandejas e copos. Todas as meninas vão pedir demissão ou serão demitidas por causa dele. Então não se preocupe, Alison. Você não é a primeira e não será a última, como dizem. Alison agradeceu à assistente de chefe por suas palavras gentis e encorajadoras, mas no fundo, ela não tinha certeza se uma ordem tão firmemente estabelecida neste restaurante mudaria algum dia. Reunindo suas coisas, a menina se despediu de todos, exceto April, e então deixou as paredes do Gold Lion para sempre. Nos dias seguintes, Alison não conseguia nem sair da cama. A depressão pesava muito sobre ela, não permitindo que escapasse do fardo esmagador de vários problemas. Por um breve momento, Alice cedeu a pensamentos sombrios e pecaminosamente pensou que não seria tão ruim seguir sua avó e pais para o céu. No entanto, ela logo se forçou a tirar tudo isso da cabeça. O que sua avó diria se visse como sua amada neta estava desperdiçando seu tempo livre de forma completamente inútil? Alison se forçou a sair da cama e preparou uma xícara forte de café. Ela tinha que decidir o que fazer a seguir, embora a única ação lógica neste caso fosse começar a procurar um novo emprego. Tirando seu velho laptop empoeirado do armário, Alison começou a navegar pelas últimas listas de empregos. Naquele momento, ela foi atraída por algum movimento no pátio do lado de fora de sua janela. Imagine sua surpresa quando ela viu o mesmo menino pobre que havia lhe pedido educadamente um doce não muito tempo atrás. Ei, garoto, ela gritou da janela, então pegou o casaco e correu para a rua. O menino calmamente coletava restos de papelão e garrafas de vidro ao redor das latas de lixo, aparentemente com a intenção de levar tudo isso para um ponto especial de reciclagem. Vendo isso, Alison sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Espere, ela chamou para ele novamente. O menino se endireitou e olhou na direção da voz feminina que o chamava. Para a alegria da menina, ele a reconheceu imediatamente e caminhou rapidamente em direção a Alison. Olá, o menino falou. Como estou feliz em vê-la. Fiquei tão assustado com aquele homem assustador de bigode que fugi tão rápido que não me lembro como cheguei ao orfanato. Você mora em um orfanato? Alison perguntou. E qual é o seu nome? O menino mudou o pacote com seus achados para a outra mão, depois sorriu. Meu nome é Thomas, mas pode me chamar de Tommy.
O menino ajustou o gorro de lã e adotou uma expressão séria no rosto. Por alguma razão, isso causou um forte sentimento de pena e calor no coração de Alison. Vejo que você está coletando papelão. Está tudo tão ruim assim? A garota perguntou cautelosamente, não querendo assustá-lo, mas ainda precisando saber alguns detalhes sobre o menino. Sim, Tommy começou relutantemente. Às vezes eu fujo do orfanato para ganhar algum dinheiro de bolso. Pode ficar tão chato lá que sinto vontade de subir pelas paredes. Mas aqui, pelo menos, consigo algum dinheiro. Embora eu não tenha pago pelo bolo naquela época. Você realmente se deu mal então, hein? Alison ficou comovida com a preocupação genuína do garotinho e, por isso, tomou uma decisão final. Não tão mal. Ei, vamos para minha casa. Eu moro aqui neste prédio. Podemos tomar um chá. Acho que ainda tenho alguns biscoitos. Você ainda terá tempo de voltar para o orfanato. E qual é o sentido de vagar pelas ruas neste tempo frio? O menino concordou com prazer. Isso se tornou rotina deles. No início, Tommy visitava Alison todo fim de semana e passava a noite. Alison, sendo uma pessoa honesta, visitou o abrigo ela mesma e explicou toda a situação para a administração. Felizmente para ela, o diretor e a cuidadora não se opuseram à sua comunicação com o menino. Depois de uma curta busca, Alison encontrou um emprego no hospital local, primeiro como faxineira por meio período e depois por um dia inteiro de trabalho. Embora o salário no hospital fosse muito modesto, Alison tinha dinheiro suficiente para pagar as contas de serviços públicos e para agradar Tommy com doces e outras alegrias infantis. Vendo tudo isso, Tommy estava em êxtase e nunca parava de agradecer a Alison a cada minuto. Assim, Tommy e Alison viveram juntos por cerca de um mês. E então, em um dos dias curtos e nublados, um grande carro preto parou em frente à casa onde a menina morava. Um jovem alto, de cerca de 30 anos, saiu do carro caro e subiu as escadas velhas até a porta do apartamento de Alison. A jovem, espiando pelo olho mágico, até hesitou em abrir para ele no início. Boa tarde, o homem a cumprimentou quando Alison finalmente abriu. Meu nome é Cal Parker. Suponho que meu filho Thomas esteja com você agora. Surpresa, Alice deixou Cal entrar, depois correu para colocar a chaleira no fogão. O garotinho olhava para o homem bonito e forte com espanto, que tão facilmente o declarou seu pai. Veja bem, algo terrível aconteceu comigo na minha juventude. Cal começou um pouco mais tarde, quando os três se sentaram à pequena mesa da cozinha. Eu estava namorando uma garota maravilhosa chamada Beth, exatamente 8 anos atrás. Nós nos amávamos muito e queríamos nos casar, mas meus pais tinham uma opinião totalmente diferente. O homem franziu a testa antes de continuar, como se doesse lembrar de tudo isso. De qualquer forma, meu pai e minha mãe fizeram com que Beth e eu terminássemos. Houve uma história muito desagradável. Meu pai inventou uma sujeira descarada e absolutamente horrível sobre Beth, e eu, um jovem tolo, acreditei facilmente nisso. Beth me deixou, ela foi para outra cidade e logo descobriu que estava esperando um filho meu. Por causa da minha estupidez, ela ficou tão magoada que decidiu não me contar sobre a gravidez. Carl respirou fundo e tomou um gole de chá antes de se aproximar do fim de sua história com a voz trêmula. Beth morreu durante o parto. Peço desculpas por falar tão abertamente, mas na realidade, levei muito tempo para aceitar isso e aceitar minha tolice juvenil. Tommy foi imediatamente enviado para um orfanato depois que nasceu. Eu nunca teria sabido de nada se minha mãe não tivesse me contado tudo antes de morrer. Sinto muito, Alison respondeu. Sinto muito que você tenha tido que saber da existência do seu filho sob circunstâncias tão trágicas. Eu entendo muito bem o que significa perder as pessoas mais próximas a você. O homem olhou para a garota com gratidão e simpatia. Veja bem, Alison, sou um homem muito rico. Contratei um detetive particular e ele conseguiu encontrar Tommy para mim. Entenda que este menino é o único que restou nesta terra que é mais próximo a mim. Se você não se importa, eu gostaria de levá-lo para a casa que é dele por direito de nascimento.
Muito obrigado por cuidar dele. Alison ficou sem palavras. Durante o pouco tempo que passaram juntos, ela se apegou muito ao menino e não conseguia imaginar como viveria sem ele. No entanto, Tommy tinha sua própria solução, com aquela encantadora ingenuidade infantil que apenas as crianças mais gentis e puras possuem. Papai, eu vou para casa com você se você me prometer que vamos passear com a Alison todo fim de semana. Eu a amo muito e não quero que ela fique triste sem mim. O empresário olhou para o filho com surpresa, mas concordou em cumprir sua condição. O menino assentiu feliz e disse, e também, eles a demitiram do trabalho por minha causa. Havia este homem grande e assustador que gritou tanto conosco. Tommy contou ao pai toda a história em detalhes, e a pura indignação de Carl era claramente visível em seu rosto. Ah, aquele senhor! Janice! Eu deveria ter mostrado a ele o lugar dele há muito tempo. Ele se tornou muito arrogante, canalha. Como se viu, o pai do menino conhecia muito bem o verdadeiro dono do restaurante onde Alison trabalhava. Então, eles resolveram facilmente a questão. O senhor Janice há muito era suspeito de ocultar parte da receita do faturamento total. A história com as garçonetes colocou um ponto final em sua demissão. Algumas semanas depois, Alison recebeu uma ligação e foi convidada a voltar a trabalhar no restaurante. Mas desta vez, ofereceram-lhe o cargo de administradora, no lugar de April, que foi demitida logo após o senhor Janice. A garota aceitou com prazer. Ela estava verdadeiramente grata a Carl por tudo que ele havia feito por ela. Tommy agora morava com o pai, mas ainda sentia falta de Alison. Então, para não aborrecer o menino, seu pai cumpriu sua promessa e começou a convidar Alison para passeios conjuntos com Tommy. O homem acreditava que o interesse do menino por esta garota logo diminuiria, mas quase imperceptivelmente, ele começou a se comunicar cada vez mais com ela, descobrindo nela uma personalidade muito interessante e profunda. Alison também gostava muito de Carl, mas tinha medo de que sua origem humilde repelisse o homem rico, então ela mesma não demonstrou nenhuma iniciativa. Carl rapidamente entendeu o que estava acontecendo e logo conseguiu quebrar as barreiras sociais restantes entre eles. Assim, o casal mergulhou de cabeça em um relacionamento romântico tempestuoso, que resultou em um casamento luxuoso. Tommy ficou radiante por Alison poder agora morar com eles. E Alison, por sua vez, estava incrivelmente feliz por ter encontrado sua alma gêmea e seu amado filhinho. Mas este foi apenas o começo de sua longa e feliz vida familiar, pois muito em breve Alice descobriu que ela mesma estava esperando um bebê. O casal espera que tenha uma menina, porque no último Natal, Tommy pediu ao Papai Noel para lhe dar uma irmãzinha.